Correção de atividades. Geografia. Páginas 63, 67 a 71. Professor Gabriel Lourenço. Boa tarde, pessoal. Então vamos lá, dando seguimento às nossas aulas de geografia. Vamos fazer correção aos exercícios aqui do capítulo 4, né? Que foram realizados aí na semana passada. Na página 63, a primeira questão que a gente tem é: no lugar onde você mora, a atividade turística é intensa? Então vamos lá. Aonde a gente mora aqui na região da Grande São Paulo, né? Então, São Paulo ele é conhecido como uma região muito forte por ser o centro econômico, né, do país, né? Então as grandes relações financeiras ocorrem e passam aqui pela cidade de São Paulo. Isso faz com que seja também uma cidade que tenha uma diversidade étnica muito grande, né? Então, pessoas do mundo inteiro estão o tempo todo aqui. E isso faz com que a cidade tenha um comércio muito badalado, né? Então, dizem, né, que São Paulo tem uma rotina 24 horas, 365 dias, né? Então, quer dizer, é uma cidade que não para, né? Parou agora com o coronavírus. Tá bom, a piada não foi engraçada não. Mas, tirando isso, né, é uma cidade que não para. E mesmo assim, se você pega Raposo, tá cheio de gente. É isso, as pessoas em quarentena. Então, mas não é exatamente o turismo que a gente imagina, né? O pessoal vem para cá não é pelo turismo, embora você tenha ao longo das cidades próximas aqui da Grande São Paulo, várias pequenas cidades que têm seus centros turísticos. Então vamos pegar São Paulo. São Paulo, primeiramente. Parque Ibirapuera é um centro turístico, o MASP é um centro turístico, né? A Pinacoteca, a Estação da Luz. Então existem muitos pontos turísticos na cidade, mas não é uma cidade que tenha como finalidade que seja alimentada pelo turismo, né? Então essa que é a questão, né? Não é que é uma cidade que depende do turismo para poder se sustentar, né? Então normalmente isso acontece mais com cidades litorâneas, né? Então eu posso falar, por exemplo, que o Rio de Janeiro é muito mais uma cidade turística do que São Paulo, né? É... Mas bem, então em São Paulo a gente tem a feirinha do Embu das Artes, né? Então o Embu das artes sim é uma cidade que depende bastante do turismo. E várias outras cidades por aqui ao redor, né? Então, Paranapiacaba, que pertence a Santo André, né? Uma região turística. Bom, são várias. E por que o Brasil não, o turismo no Brasil não é tão explorado? Por falta de infraestrutura, galera. Então, para você ter uma cidade, uma região turística, você tem que dar estrutura e o Brasil ainda tem um índice, né, de criminalidade, tem o IDH, assim, IDH baixo, IDH é alto, mas uma concentração de renda muito grande, né? Então, isso vai tornar difícil, uma distribuição de renda muito complicada, então isso vai tornar difícil aí fazer com que o turismo no Brasil seja uma potência econômica, tá? Embora a gente tenha aí várias belezas naturais, né? E eu fico muito triste que aqui na Serra da Cantareira vão destruir ali parte da Pedreira Dibe, né? Que também serve como um ponto turístico maravilhoso, lindo. Eu estive lá um tempo atrás, uns dias desses, e vão cimentar tudo ali. Eu não entendi muito bem a obra, né?
Mas o que eu posso garantir é que a não valorização dessas belezas naturais é o que faz, então, não ter condições, né, para poder valorizar o turismo no país. Mas vamos lá. Página 67, questão 1, sobre a regionalização da Europa. Explique os critérios de divisão do continente em Europa Ocidental e Europa Oriental. Então, é um critério político-econômico, né? Então, vamos colocar lá. A Europa Oriental, ela é marcada por países que adotaram o socialismo como uma organização política e econômica. Os países de ordem ocidental, eles são países também que adotaram uma política capitalista, né? Então, quer dizer, uniões ideológicas, né, de modos diferentes de se organizar aí, né, durante o período da Guerra Fria, né? E que assim os blocos acabaram porque hoje todo mundo é capitalista, mas a divisão ainda persistiu porque durante tantos anos, né, uma organização política e econômica também é uma criadora de cultura, né? Então você tem uma cultura muito ligada a essas condições econômicas ainda, embora essa condição econômica não exista mais, tá? Então vamos lá. Questão 2. Sabendo que após a Segunda Guerra Mundial os países europeus estavam devastados pelas sucessivas batalhas, responda: que fatores históricos podem estar associados ao elevado nível de desenvolvimento econômico dos países da Europa Ocidental? Deixa eu ler de novo, peraí. Sabendo que após a Segunda Guerra Mundial os países europeus estavam devastados pelas batalhas, ok? Que fatores históricos podem estar associados ao nível de desenvolvimento econômico dos países da Europa Ocidental? Bom, a industrialização e o imperialismo das décadas que sucederam às guerras permitiram que ajudas econômicas, né, desse sistema. Então, assim, vamos pensar assim: quem que ajudava os países de orientação social, socialista? Nossa, difícil, demorou para sair. Socialista, a URSS. E quais países? E por outro lado, os Estados Unidos ajudavam, né, os países então de orientação capitalista. Então a gente tem essa divisão. No caso dos Estados Unidos, a gente vai ter o Plano Marshall, que vai ser um plano de fomento ali, de reconstrução da Europa, né, de atendimento então aos países de ordem capitalista, né? Então os fatores históricos eles estão ligados então a esse plano, né, de ajuda econômica, tá? De acúmulo de capital, questões históricas ali próximas, né? E assim por diante. A gente tem aqui o Muro de Berlim, marco do chão, Com base na análise das duas fotos, responda: por que Berlim foi dividida por um muro? Então, para impedir que as pessoas de um bloco migrassem para o outro bloco, né? Então, eu quero orientação X, eu quero orientação Y. Não, você está nesse lugar, você vai ficar do jeito que está aqui, pronto, acabou. Não tem como você ficar migrando, não haver uma mistura, aquilo que a gente vai chamar de aculturação, né? Então, uma troca cultural entre economias, né? Entre políticas econômicas. Então, imagina se houvesse essa relação, né,
essa aculturação do socialismo ao capitalismo, nós teríamos aí com certeza um plano político-econômico de uma outra ordem que a gente não conhece, né? Porque essas trocas culturais com certeza ia exigir uma resposta diferente, ia exigir aí uma outra cultura, né? Então, o muro ele vai fazer esse distanciamento do capitalismo ao socialismo. B. Quais são as consequências políticas e econômicas da queda do muro, né? Então, se o muro ele simboliza a divisão, a queda do muro simboliza a unificação, a pacificação. Não há mais guerra, né? E significa também a queda do país que ficou enfraquecido, no caso a URSS. Ela vai se extinguir logo após a queda do Muro de Berlim e junto com ela a União das Repúblicas Socialistas, né, soviéticas. Então acaba o socialismo no mundo. E aí a questão 4. Menores em extensão, população, geração, como a herança soviética pode ajudar a explicar o mais elevado índice de desenvolvimento humano das 3 repúblicas bálticas? Então a gente tem aqui Lituânia, Letônia e Estônia, né? Extensão territorial pequena, se a gente considerar aí o tamanho do Brasil, né? Colocar o Brasil logo em seguida, né? Então, assim, se a gente pegar o Brasil, é uma dimensão territorial que não dá para comparar, né? Também a população também não dá para comparar, PIB também não é bom, e o resto também nada dá para comparar. Então, o que a gente pode falar? Países pequenos que são movidos por grande potência. Aqui não está falando, mas a gente poderia falar de Cuba. Cuba também é isso, né? Uma ilhazinha pequena que tem toda uma riqueza que vem da União Soviética. Então, enquanto a União Soviética existe até 1990, essas regiões que são pequenas e que têm uma população considerável, então, vamos pegar aqui, vai. A Lituânia. Você tem uma população de 2.854.235 pessoas, né? 2 milhões, a gente pega a cidade de São Paulo, que tem 12 milhões, só para vocês terem uma ideia, né? Tudo bem que a gente está falando de São Paulo do século XXI, né? Mas mesmo assim não dá para comparar, né? Se a gente pegar uma cidade aí como Campinas, né, que tem 8 milhões, ainda assim seria muito maior do que qualquer uma dessas cidades que são retratadas aqui, né? A Letônia tem menos. Assim, é uma desproporção muito grande, né? Então, a resposta aqui, ele está falando, seria justamente essa, né? Regiões pequenas com uma riqueza extremamente alta. Então, por exemplo, se a gente fosse comparar o Brasil com a Rússia ela teria problemas, porque aí a gente está falando de um território grande, está falando de uma população grande, né? E aí a comparação seria um pouco desleal. Porém, a gente também tem que pensar que toda a riqueza que era produzida nessas regiões eram mandadas para a União Soviética, né? Então, para você fazer a gestão desses territórios era muito grande. Então, assim, essas regiões não eram ricas, mas elas tinham saúde. Essas regiões não eram ricas, mas elas tinham educação. Então, quer dizer, os aparelhos ideológicos funcionavam muito bem, né? Os aparelhos do Estado funcionavam muito bem. Embora as pessoas não tinham dinheiro circulando ali, você tinha as condições dentro do sistema que promovia a igualdade econômica, né? Com indicadores muito altos. Então vamos lá.
Eu não sei se vocês conseguem entender. Existia uma distribuição não da renda, mas uma distribuição da estrutura, tá? Então as pessoas não tinham dinheiro, mas tinham ali uma igualdade de condições, tá? Então é isso onde eu queria chegar. E territórios pequenos, né? Então a distribuição dessa condição chegava a todos, né? O que é diferente aí do Brasil. Questão 5. Vamos direto ao ponto por causa do tempo. VVFVF. Vamos arrumar então esses Fs, né? Em relação, julgue o que tiver verdadeiro e falso. Vamos lá. Formaram-se 2 países no lugar da antiga Alemanha. Um capitalista, a Alemanha Oriental, então tá aí o erro, né? Que a Alemanha Oriental era socialista e a Alemanha Ocidental era capitalista, né? Então pronto, já matamos o erro, só corrigir aí, né? A Alemanha, formaram-se 2 países, né? A Alemanha Oriental socialista e Ocidental capitalista. E depois a Iugoslávia fragmentou-se em maneiras pacíficas, dando origem a novos países independentes. Todos são internacionalmente reconhecidos. Não, primeiro que eles não são todos internacionalmente reconhecidos, inclusive porque Kosovo, né, ainda não é totalmente reconhecido. Algumas regiões elas conseguiram a sua desfragmentação, né, a sua separação de forma violenta. Então, não sei se vocês lembram, a única região que foi de maneira pacífica foi a República Tcheca, né, e a Eslováquia, então que foi uma forma pacífica. Mas se a gente pegar ali a Croácia, né, então aquelas regiões, Montenegro, né, foi extremamente violento. Então a gente tem aqui algumas regiões que os conflitos foram bastante intensos. Então a correção está aí, né? Não foi nada pacífico, apenas uma região, e Kosovo até hoje está brigando pelo seu reconhecimento. Questão 6, letra D, 7, A, 8, B, 9, B, 10, A, 11, B, 12, B, 13 e 14, C. Espero que vocês tenham acertado. Se tiver dúvida, é só me procurar, estou aí. Todo mundo consegue me encontrar bem facilmente. Então, até quarta-feira eu quero página 161 até a 163 das atividades complementares, tá? Essas atividades já façam direto no Word. Não esqueçam de salvar o arquivo com o seu nome, sobrenome e depositar para mim ali no Drive, tá? Qualquer coisa é só me procurar. Um abraço a todos, até quarta-feira.